Chegamos a partir de agora aqui pela Luau TV, canal 5 de Nova Friburgo, com mais uma edição inédita, com pauta diferenciada no programa Entrevistas, que vem sempre ao ar às terças-feiras, 21 horas. E quero lembrar vocês o seguinte, vocês agora podem acompanhar o Entrevistas pelo canal no YouTube. Basta acessar o YouTube, colocar lá Entrevistas, Gustavo Werneck Entrevistas e acessar o canal do programa e se inscrever e acionar o sininho para poder receber as notificações. Estou recebendo hoje a educadora parental Marcela Oliveira, que participa do projeto Olhos do Coração. Essa pauta eu descobri por acaso, achei lindo e quero aproveitar para dizer que, na verdade, é apenas a primeira parte. A Marcela vem hoje e semana que vem teremos uma segunda parte com uma outra convidada. Marcela, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Olhos no Coração, é poético, é muito poético o nome do projeto. Como é que ele surgiu? Quem teve a ideia? Tá, primeiramente agradeço, por estar aqui. E Olhos do Coração surgiu numa conversa minha e com a Maitê, que é a idealizadora junto comigo desse projeto Olhos do Coração, que é a partir de demandas de mãe, esses anseios que a gente vive para poder criar e educar um filho nessa vida que a gente vive hoje, nesse dia a dia. E a gente conversando, falando sobre as minhas dificuldades, sobre as dificuldades dela, sobre os desafios e também sobre as alegrias, porque a maternidade não é só alegria, você tem os desafios e tem as alegrias, então você vive um mix. E a gente conversando sobre isso, outras mães também conversando, falando também dos seus problemas também. E a gente resolveu criar o quê? Uma rede de apoio. E Olhos do Coração vem exatamente daí para poder ser uma rede de apoio para mães, entendeu? Que acham que estão nessa correria e às vezes se sentem culpadas por não estar cuidando do filho direito, por achar que está faltando alguma coisa. Todas nós nos sentimos assim. Eu lembro que eu estava assistindo um filme, era um filme brasileiro, em que mostrava uma das personagens, era uma mãe toda acelerada e praticamente terceirizava a educação do filho, colocava para a babá, não era uma empregada, era uma babá para poder cuidar. Esse assunto vem à tona, essa questão de terceirizar a educação do filho. A mãe tem que ir para o trabalho, tem que ir para a academia, tem que encontrar as amigas, etc. Hoje em dia é assim, existe muito essa questão da terceirização, tanto que você tem a creche hoje em dia abre 6h30 da manhã, as crianças ficam até às 9. Você tem a questão da academia, você tem a questão do trabalho. A mulher hoje, ela tem uma função mil e umas, Sim, e assim, é verdade. A gente primeiro, ser mulher não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente na sociedade machista que a gente vive. Então, nós somos mães, e ser mãe não é uma coisa fácil, é uma missão. Aí a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa acolher os nossos que estão em casa também, e a gente precisa também ter o autocuidado. Então, muitas das vezes, a mulher, ela está tão em busca, entendeu? Do ser dela, de ter a posição dela, que quando ela tem um filho, ele se encaixa, mas não totalmente na vida dela. Entendeu? É aquela questão da adaptação. Sim. Não, meu filho que tem que se adaptar. Então você sai carregando o filho para tudo quanto é lugar e... não, eu não vou deixar de fazer isso aqui porque eu preciso fazer, porque eu quero também dar as coisas para ele. Entendeu? Não é porque você não quer ter filho, não quer ter esse cuidado. Você acaba terceirizando porque você quer dar de tudo. Mas o de tudo, se for material, ele lá na frente vai ter suas consequências. Onde entra a questão sentimental? Porque o filho... todas as mulheres que eu conheço falam que um filho muda a vida. Muda. Meu filho, quando entrou na minha vida, ele foi da água para o vinho. É um divisor de águas. E Olhos do Coração surgiu exatamente graças a ele, Porque... foi graças ao Mateus, seu filho? Também, Porque se eu não tivesse ele foi Mateus... quase que a pontinha do iceberg. Isso. Então, se não for o iceberg todo, Porque, quando eu tive Mateus, eu logo depois comecei a trabalhar.
E aí eu trabalhava viajando, eu ia e voltava, não trabalhava todos os dias. Eu sempre tive a flexibilidade com relação ao trabalho. Mas aí eu comecei a sentir e comecei a ver que ele estava sentindo minha falta, que quando eu chegava, quando eu saía, era aquele choro em demasia. Aí eu falei assim, não, eu vou parar, entendeu? Porque algumas coisas eu já estava notando, estava percebendo, e eu percebi que era minha falta. Então eu falei assim, não, é hora de parar, já que eu tive um filho, Sim. eu vou parar para poder, sabe, nutrir esse ser humano que chegou. Então, essa questão sentimental, quando eu olhei para ele, vi que se eu não estivesse perto dele, iam ocorrer algumas falhas e que depois, mais tarde, eu não ia conseguir suprir. Exatamente. Falei assim, não, vou, sabe, apertar o meu freio agora, vou puxar meu freio de mão, né, na verdade, e vou agora me dedicar. Não puxar o freio de mão, mas dar uma desacelerada. Você desacelera. E puxa o freio de mão para muita coisa também. É mesmo? Pra quê, por exemplo? Assim, um estilo de vida que quando você sai, você viaja muito. Quando você tem um filho, assim, Matheus é meu primeiro filho, meu único filho. Então, assim, eu, desacelerei com tudo mesmo, sabe? Festas e eventos que eu ia, mesmo aniversário, social, família. por exemplo. Social, eu deixei de ir, porque, assim, é a forma como eu penso. Eu não levava Matheus, eu não levei Matheus para uma festa até os 6 meses de idade. Por quê? Por causa do barulho, da agitação, né, aquele ambiente, né, um bebê pequenininho, no meio daquele ambiente com festa, todo mundo falando, né, ele tem um momento dele, ele tinha um momento, sabe, do mamar, de dormir. Então, assim, eu me voltei mesmo toda para ele. E eu fiquei com ele tranquila nesse ritmo até os 3 anos. Pode ter sido até muito, ele mamou também até os 3 anos, mas já estava andando, já, né, logo depois do colégio. Mas assim, e hoje em dia ele é uma criança muito tranquila. E eu acredito, né, e já vi alguns estudos também, que quando a criança ela tem essa base tranquila, essa primeira infância, né, do 0 aos 3 tranquila, ela tende a ser uma criança tranquila. Porque dentro dela as coisas estão harmoniosas. Não é que você tenha que chegar e parar a sua vida, entendeu? Mas você tem que criar um filho, hoje em dia, o quê? Com harmonia. Porque o mundo lá fora está com muito barulho, né? É barulho, é televisão o tempo todo, é rádio alto, as crianças hoje em dia só com fone no ouvido. Então a gente começa a ouvir demais, ruídos demais, né, que está vindo externo, e a gente não consegue encontrar, sabe, o nosso som, o som do coração. Agora, as mães em si, nos encontros, nos debates que vocês têm, o que vocês acabam descobrindo e trabalhando em cima das questões? Vocês estão debatendo lá, eu falei, poxa, mas isso aqui, nunca pude imaginar que viria à tona. Então, aí todas as questões vêm à tona. E são muitas as questões, porque o universo infantil, o universo da maternidade, da maternagem, né, ele é infinito. Né? Então, assim, a gente conversa muito sobre a questão de responsabilidade, de limite. Porque o meu filho, hoje em dia eu falo com ele não me escuta, e eu tô tirando, eu tô tirando o celular, eu tô tirando o tablet, eu tô botando ele de castigo. Ele, esse final de semana, ele já não vai para casa do amigo, ele já não vai ao cinema, né? Aí tem as mães também, que tem os menores, né? De 2 para 3 anos, que entra nessa fase, a fase da birra, né? Que é aquela fase que a criança, tudo é meu, e se você não faz, né? O que acontece? A criança joga tudo no chão, bate a cabeça na parede. Então, assim, tem a fase também do adolescente, né? Daquele pré-adolescente, dos 13, 14 anos, que acha que pai e mãe, nessa hora, tudo que você falou pra mim tá errado. Entendeu? Porque eu tô descobrindo o mundo, e o mundo é da forma como eu vejo. Eu devo ter sido o adolescente mais estranho no mundo. Porque as pessoas falavam assim, eu só falava dizer amém, levava tudo numa boa. Eu queria menos problema pra mim. Eu era muito tranquilo, meu irmão era da pá virada, então quanto menos problema pra mim era melhor. As broncas iam pra ele, pra mim não. Levava uma coisinha, né? Ou outra, mas... Mas essa parte você deixava pra ele, né? Deixava pra ele que levava mais. Mas eu também, assim, não fui uma criança, não fui santo, né? Eu também aprontava as minhas. Com certeza. Aprontava as minhas. Marcela, no encontro, as mães vêm com muitos questionamentos, assim, entre acertos e erros.
Isso. E vem muito com uma questão, né, entre os acertos e os erros, vem a questão da culpa. E isso é o que pesa mais quando você é mãe. E isso mexe com o psicológico? Isso mexe com o psicológico, mexe com a sua estrutura, mexe com você de cima a baixo. Porque ao mesmo tempo que você fala com o filho que você está educando, você está impondo limite, você está disciplinando. Sim. E assim, disciplinar na hora, ele te dói, né? Porque você está impondo limite, sabe? E você fala assim, ai gente, dói o coração. Mas assim, lá na frente ele vai produzir um fruto bom, entendeu? Então essa questão do acerto e do erro vem com a questão da culpa. E muitas das vezes, principalmente quando uma mãe trabalha muito, para ela não ter que ficar se sentindo culpada, para ela não se sentir culpada, o que ela faz? Ela permite tudo, né? Essa coisa aí, de permitir tudo, de abrir a porteira e faça o que você quiser, isso lá na frente pode causar um caos, não para a criança, mas para a pessoa que ela vai ser? Total. Porque não vai ter o limite. Não vai ter limite e, por incrível que pareça, ela vai se tornar uma pessoa insegura. Porque a criança, ela necessita de limite, né? Nós vivemos numa sociedade, então nós vivemos com leis, com regras, né? Que é o normal. Que é o normal. O meu direito termina onde o seu começa. Então, a partir do momento que você cria um filho e você não dá limite a ele, lá na frente ele vai querer fazer de tudo para poder provar alguma coisa ou até mesmo para poder falar, pelo amor de Deus, gente, alguém me dá a mão para poder atravessar a rua, porque ele vai ser uma criança insegura, né? E aí você tem a questão da insegurança, você tem a questão da intolerância ao extremo, né? Você tem a questão até mesmo da tirania, né? Tirania? Por que chega a esse aspecto? Porque tudo que eu quero, eu vou ter. Mãe, eu quero esse copo d'água agora. Eu estou tomando a água, meu filho chega aqui, eu quero esse copo d'água. Ah, tá bom, meu filho, toma água agora. Ah, meu filho, eu quero mexer no seu computador. Ah, não, pode mexer agora, sabe? Uma hora ele vai chegar e vai falar assim, olha só, vira a televisão para mim, faz aquilo lá, faz isso daqui. Ele vai simplesmente mandar. Por quê? Porque ele foi educado, ele foi acostumado assim. Você não deu limite, entendeu? Então, a questão do limite, ela é horrível em todos os aspectos. Na questão da autoestima, na questão do autoritarismo, da tirania. O que os pediatras pensam dessa questão? Da permissividade? Exatamente. Os pediatras são unânimes em falar que você tem que criar um filho com limite, né? Para a própria segurança da criança. Entendeu? Então, assim, e esse limite que a gente vai colocando na criança, né, vai dando à criança, a gente começa esse limite mesmo quando ele é bebê de colo. Sim. Né? A criança não sabe falar, né? Então ela chora. Então você tem Existem a aquelas hora comunicações de mamar, naturais né? da criança com Exatamente, né? Que são as instintivas, né? Por natureza, né? Então, assim, a criança... Ah, não, é hora de trocar a fralda. Agora é a hora do sono. Então, assim, uma criança, um bebê... de se alimentar. Né? Não vai passar a noite inteira acordada ou vai acordar na hora que ela quer. Não, ela entra dentro de um ritmo. Né? O limite, ele vem também com um ritmo, com uma rotina. Não é simplesmente imposição de um limite, ponto, e acabou. Não, ele encontra todo um ritmo, toda uma rotina. Né? Marcela, vamos fazer o seguinte... Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos. E depois eu volto com mais Marcela Oliveira para poder falar do projeto Olhos do Coração. Voltamos já já.